Boa noite, pessoal, tudo bem? Início mais um estudo, pedindo aí a Jesus para nos abençoar, nos envolver aí em boas vibrações, bons sentimentos. Estamos começando aí mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho. Que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, né? Como a gente sempre pede. E temos certeza que Ele está abençoando a todos, né? Como dito lá no Livro dos Espíritos, né? A misericórdia divina vai sobre bons e maus, justos e injustos. O amor de Deus, ele envolve a humanidade inteira, né? Sem precisar que a gente faça nada por causa disso. Mas mesmo assim nos compete estar se conectando, né, a essa vibração, a esse amor, a essa luz. Hoje, quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre temas da mediunidade, né, como toda quarta-feira a gente tem feito. A gente está com a ideia aí, pessoal, de a partir das próximas semanas fazer um estudo sistematizado de mediunidade, né, para quem quiser aprender aí sobre, né, as questões da mediunidade. Né, a gente está pensando em organizar, talvez aqui, né, pelo Instagram ou, né, em grupo fechado. A gente não sabe ainda muito bem como é que a gente vai fazer, mas a gente está querendo fazer um estudo, né, que a gente tem falado de temas, né, de mediunidade, né, e a gente está querendo fazer um estudo mais sistematizado para ajudar alguns companheiros aí que estão precisando, né, dessas questões. Hoje o nosso tema, né, é falar um pouquinho sobre, né, o trabalho mediúnico, né, a mediunidade nessa época que a gente está vivendo, né, falar um pouquinho sobre a pandemia, né, e esse movimento da regeneração, né, que está acontecendo e como que os médiuns, né, estão inseridos nesse trabalho. Né. A gente sabe aí que com as questões aí da limitação, né, das atividades presenciais, né, principalmente nas casas espíritas, as palestras, os trabalhos, né, que podem ser feitos, estão sendo feitos à distância, mas os trabalhos mediúnicos de certa forma estão paralisados. Né? A maioria das casas espíritas aí do Brasil afora está sem atividade mediúnica. A casa que nós dirigimos aqui em Contagem, né, o Grupo Francisco de Assis, aí, também está com as atividades paradas. A gente está com uma reunião mediúnica funcionando, mesmo assim, né, a gente não pôde fazer as últimas aí por algumas dificuldades aí de questão de horário da reunião. Espero que a gente consiga, né, se organizar aí na casa para poder retornar essa semana ainda com essas atividades. Mas o que acontece? Né? Quando a gente pensa em mediunidade, né, a gente até recebeu uma mensagem dos amigos espirituais hoje, né, talvez para nos ajudar com o tema, né, no qual a espiritualidade fala para a gente um pouquinho sobre a tarefa do médium, né, não somente o médium daquele que vê e percebe os espíritos, mas o médium na acepção dessa palavra, né, o médium como intermediário de algo. Né, o médium é todo aquele que se torna porta-voz. Né, o médium, segundo um amigo espiritual, ele é o embaixador do mais alto, quando bem intencionado, né, mas ele pode ser também o porta-voz da escuridão, das trevas, quando em desequilíbrio. Né? Então o médium ele funciona mais ou menos como relações públicas da espiritualidade. Né? Ele funciona mais ou menos como um porta-voz da espiritualidade. Ele funciona mais ou menos como um portador de mensagem, um carteiro do mundo espiritual. Né? O Chico gostava desse termo. Né? Mas a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, né, o contato mediúnico ele não para. Né? Muitos médios estão aí passando, né, como diria, aí, perrengue em casa, né, porque se acostumaram com aquela dinâmica da reunião mediúnica, né, na qual muitos médios têm até mesmo um certo alívio, né, das suas energias, eles estão ali trabalhando as suas vibrações, estão trabalhando, né, as suas percepções. E agora, né, com essas limitações que nós estamos enfrentando, né, está na hora de a gente dar direcionamentos diversos para a nossa mediunidade. Né? E por isso que esse tema ele serve para todos nós, mesmo para aqueles que não são médiuns ostensivos, ou seja, não são médiuns que estão em contato, né, constante com a espiritualidade. Né? Vamos lembrar que quando a gente vai falar um pouquinho de mediunidade, né, para quem está chegando aí, gente, nós estamos falando de mediunidade na pandemia. Tá? Estamos falando aí do coronavírus, né, desse impedimento da gente ser médium na casa espírita, muitas vezes. Tá bom? Então muita gente quando chega, né, no trabalho mediúnico, né, ele se afiniza com aquele trabalho, que normalmente é um trabalho de resgate, de ajuda, de cura. Né, e tem várias pessoas trabalhando a mediunidade de maneiras diferentes. Né, e ele
se acostuma com aquele ritmo, né? Tem até um companheiro aqui falando: peço luz para o pai de um amigo, o nome dele é Aparecido Marinho. Deus abençoe o nosso irmão, que Deus o ilumine, o ajude, né? Que a espiritualidade amiga aí possa envolvê-lo com amor, né? E com luz, para que ele vença aí as provas pelas quais ele está passando, bom? Então, assim, a gente voltando aqui um pouquinho na mediunidade, né? Então, assim, muitos médiuns, eles passam por dificuldade, né? Eles passam por dificuldade porque eles percebem os espíritos, eles continuam vendo, eles continuam enxergando, eles continuam seguindo, né? Eles continuam fugindo da mediunidade. Nós temos muitos companheiros que têm aí uma mediunidade mais desenvolvida ou mais exacerbada, né? E que penam, né? Sofrem com a mediunidade ali, sofrem com as percepções espirituais que têm. E aí o que a espiritualidade nos recomenda, né? Direcionarmos a nossa mediunidade para ações práticas do bem. Então, que nós sejamos ali instrumentos e sejamos porta-vozes intermediários, né, da ajuda, da boa vontade, da luz. O Aparecido está com Covid, e aí o Covid está pegando mesmo, né? Aqui na minha casa, que os meus dois sogros estão, minha sogra e meu sogro, eles estão com Covid também, moram aqui no mesmo lote que a gente aqui. Né, e olha que eles vacinaram, né, ainda bem, né, por isso que eles estão aqui, né, só convalescendo em casa mesmo, né. Então, quando a gente pensa em mediunidade, a gente está pensando aqui em ser instrumento, ser intermediário, né, e aí entra essa questão do que a gente pode ser intermediário hoje, né, nesse momento de prova. A gente sabe que, né, nós estamos vivendo uma grande transição, né. Eu lembro da mensagem do amigo espiritual, que até está aí no Amigo do Caminho, que fala pra gente o seguinte: nós estamos vivendo um momento, né, na qual os nossos valores estão sendo pesados, e que quando ele passar, né, quando esse momento de prova coletiva passar, o que vai acontecer? A humanidade vai dar mais um salto. Né? Normalmente, depois de grandes períodos de turbulência, de guerras, né, de períodos conturbados, né, se a gente for olhar a história da humanidade, a gente sempre vê que depois de um grande período de sofrimento, de mortandade, de guerra, a humanidade dá um salto evolutivo. Né? Então nós estamos aí para vencer esse momento que nós estamos passando, né? Que é um momento difícil, mas não é um momento que vai nos destruir ou coisa do tipo, né? Mas é um momento de pensar, de renovar, de modificar. E nós vamos ter uma mudança na humanidade, nós vamos ter um salto aí, né, em vários aspectos, na ciência, nas relações humanas, na forma como a gente lida com a informação, na forma como a gente lida com o conhecimento, né, porque nós estamos sendo obrigados a acelerar os nossos processos de contato à distância, né? Então isso vai promover na humanidade uma mudança, uma transformação que já está acontecendo. Né? Nós vamos começar a valorar, vamos dizer assim, né, situações cotidianas de outra forma. Né? Agora, na verdade, é um tempo de reforma moral, sim, é um tempo de reforma moral, reforma íntima, de transformação. Né? Nós estamos aferindo valor, o que é importante mesmo. Né? O que vale de verdade. E, né, o médium inserido nisso, o que ele vai fazer? Né? A função do médium é ser alguém para trabalhar duas coisas: consolo e instrução. Né? O médium, ele não está aqui para dar recado, ele não está aqui para ser contador de caso, né, no sentido, né, pejorativo, tá? Quando a gente fala contador de caso, é ficar falando coisas, né, só contando: ó, é isso, ó, você foi fulano, tem alguém que te inveja, né? Muita gente espera do médico esse tipo de comportamento: ó, tem uma pessoa que está te invejando, ó, tem alguém fazendo trabalho para você, né? O médium, ele não está aqui para isso. O médium está aqui para ser intermediário do amor do Cristo. Então ele está aqui para ser intermediário do consolo, das palavras que tocam o coração, né? Da afetividade, do carinho. E para a gente ser emissário de espíritos que trazem essa mensagem de amor, nós temos que nos acostumar a trabalhar consolo, compreensão, acostumar a ter contato com a dor alheia, com o intuito de quê? De mitigá-la, ou seja, de diminuí-la. Né? Então, um bom médium é aquele que busca ajudar. É aquele que busca ser instrumento de auxílio. Né? As palavras, os olhares, os sentimentos, as emoções são características que cada um de nós vai ter. Né? Alguns de nós são melhores com a palavra, outros de nós são melhores com a ação, outros de nós são melhores com o silêncio. Né?
com o trabalho, com a ajuda. Então, nós somos convidados a agir. Agir para consolar. E nesse momento que está tanta gente passando por tantas provas, por tantas dificuldades, inclusive a gente mesmo, né? Nós precisamos do consolo espiritual. E o que é o consolo espiritual que alguém que trabalha a mediunidade pode trazer? A certeza de que isso está passando. A palavra dos amigos espirituais, quando o médium é mais ostensivo. Alguns médiuns, eles são mais intuitivos. Então, eles não vão conseguir, às vezes, estabelecer um contato direto com o espírito, um diálogo direto. Olha, eu estou conversando com o espírito aqui, ele está falando isso, isso e isso. Mas ele vai sentir. Ele vai ter uma vontade de dar um abraço. Ele vai ter uma vontade de se aproximar, de conversar, de falar palavras de carinho, de conforto. Isso também é ser médium. Tá? Muitas vezes, quando a gente é um médium ostensivo, a gente vê o espírito fala assim: ô Marcelo, fala pro pessoal hoje da importância aí, da gente ser instrumento do amor. Aí o Marcelo fala: o Lucas está falando aqui comigo que é importante a gente ser instrumento do amor, trabalhar as nossas virtudes, valorizar o que nós temos de positivo, construir em cima de valores novos. Mas para a gente fazer isso, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a ver o bem na gente também. Chico já viu uma vez, eu recebi uma mãe que tinha recém perdido um filho, O melhor que pôde fazer foi abraçá-la e chorar com ela. Isso aí ele deu o que ele tinha para ela naquele momento. Naquele momento, talvez o espírito do filho não podia comunicar, não dava conta, não tinha como, Porque por mais que os espíritos, exista a possibilidade de um espírito se comunicar, nem sempre isso é possível. Porque às vezes o espírito não dá conta, às vezes o espírito não sabe como, às vezes o espírito está perturbado, ou seja, ele não tá quando a gente fala perturbado, às vezes o espírito está num estado ali que ele não sabe nem que ele desencarnou. Quanto mais ele ir do lado do médico, poder fazer todo o processo de envolvimento mediúnico para ele comunicar. Muitas vezes é mais fácil para a espiritualidade dar informação dos recém-desencarnados indiretamente, tá? Do que deixar o próprio desencarnado falar. Então isso às vezes acontece. A gente está até pensando num trabalho desse aí mais para frente, talvez esse aí seja um trabalho mais fechado, via meeting, alguma coisa assim, da gente fazer um encontro, de estudo, alguma coisa assim, e que as pessoas pudessem perguntar, sobre o que elas quisessem lá para os espíritos, dentro, claro, de um conceito, gente? Coisas sérias, não é quem vai ser meu namorado, quem vai ganhar o jogo, nada disso que os espíritos também não vão responder, Mas a gente está pensando num trabalho assim, de consolo com o pessoal. Olha, minha mãe desencarnou, como é que ela tá? Aí os espíritos, tá assim, tá assado. E a gente fazer esse meio de campo. Nós estamos pensando nisso ainda, ver se funciona, tá? Mas é uma possibilidade. Então, nesse momento que nós estamos passando, tá? Nós temos uma ferramenta que é muito importante, que é o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual, às vezes a gente acha que isso não vale nada, Mas lá na parábola dos talentos, quando Jesus conta aquela parábola maravilhosa lá dos servos que vão viajar, do mestre que vai viajar, desculpe, e deixa lá os talentos com os servos, Cada talento simboliza uma coisa, O que ganhou 2 ganhou uma missão no campo da família, tá? 2. O que ganhou 5 ganhou uma missão no campo do trabalho. E o que ganhou 1 talento, e que foi o que não usou, que enterrou, ganhou conhecimento espiritual, porque o número 1 representa Deus. Então o número 1 é o conhecimento, a informação espiritual. Parece que é o menor dos talentos, Às vezes a gente brinca com os colegas e fala assim: nossa, a gente conhece tanta coisa, mas com isso aí eu não vou ganhar dinheiro nunca, Porque não te vende valor espiritual, Então não vale nada para o mundo. Vale? Claro que vale. O conhecimento espiritual, a informação espiritual são valores inestimáveis nesse momento que nós estamos passando. Por quê? Porque eles são aquele valor, como diz o Liel, é aquela rocha sobre a qual nós vamos construir. É momento de construirmos sobre a rocha, E quem melhor do que o médium, que é alguém que percebe o transcendente, para acreditar no bem, na luz, e para ajudar as pessoas a acreditarem. Então, quando a gente vê os espíritos, a gente não vê os espíritos só por nós. A gente vê os espíritos para poder transmitir aos outros esperança. A gente não está aqui para resolver os problemas, nós estamos aqui para acender esperança nos corações. A resolução dos nossos problemas compete a cada um de nós com a ajuda de Deus. Nós podemos nos ajudar, nos sustentar. E a melhor forma da gente ajudar alguém é acender no coração daquele companheiro, daquela companheira, daquele amigo, a esperança.
Esperança de que esse momento que a gente está vivendo aqui agora, né, conforme diz os Espíritos, já está passando. É um momento muito breve, gente. Né? Nós estamos aí com quase 400 mil mortes só no nosso país, no mundo afora, né? Uma tragédia, isso aí. Né? Cada pessoa que desencarnou, né? Cada família que está chorando. Isso nos faz pensar. Primeiro nos faz pensar que a importância de a gente acreditar na vida depois da morte. Porque isso nos dá esperança. A importância de acreditar de que aqueles que se amam vão se reencontrar. Aqueles que se amam não se separam de verdade. Aí nós vamos lembrar do Cristo, né, que depois de ressuscitado, depois que ele morre, ele retorna ao convívio daqueles que ele amou para demonstrar para eles que a morte não existe. E quando ele faz isso para os discípulos, ele faz isso para a gente também. E aí nós temos o quê? O consolo que a mediunidade traz para a gente. Essa certeza. Né? Os amigos espirituais estão conosco. Por mais que a gente bata a cabeça na matéria, por mais que a gente se engane, que a gente erre, né? Podem ter certeza, a espiritualidade amiga não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Não estamos aqui perdidos, meus amigos. Nós estamos aqui com uma missão muito clara: ajudar, servir. Milhares de companheiros nossos, hoje, nesse momento que a gente está conversando, estão padecendo a fome, a nudez, o esquecimento, o abandono, a solidão. E se eu não posso matar a fome de alguém, porque muitas vezes eu não tenho recurso financeiro para comprar comida para mim, eu posso talvez ajudar na nudez, oferecendo uma blusa que eu tenho. Se eu não posso ajudar na fome e nem na vestimenta, eu posso oferecer a minha atenção, 5 minutos do meu tempo, né? Uma ligação, uma mensagem, né? Uma palavra amiga. Isso faz diferença. Isso é ser intermediário do amor. Né? Quando a gente fala muito de mediunidade, a gente sempre pensa nos espíritos. Né? E os espíritos, eles se associam conosco de uma maneira bem fácil, através das nossas ações práticas no bem. Quando nos acostumamos a despender o nosso tempo em tarefas meritórias. O que é uma tarefa meritória? Para ser um nome bonito, né? As tarefas meritórias é quando a gente faz o bem. É quando a gente tem paciência com aquele parente meio desequilibrado. É quando você vai visitar alguém que está precisando. É quando você junta com a sua família ali para dar uma cesta básica para aquela família que você sabe que está necessitada. Né? É quando você tira uma camisa do seu filho para doar para o filho daquela companheira, daquele companheiro. É quando a gente não julga. É quando a gente faz a nossa parte, sendo um instrumento e intermediário do amor. E aí nós vamos estar treinando as nossas percepções mediúnicas. Porque a percepção mediúnica, né, os espíritos eles falam com a maioria de nós de maneira sutil. E nós estamos aí lotados de companheiros precisando de um bom médium, de um bom intermediário do amor. E outra coisa, tá chegando um momento que as nossas percepções mediúnicas elas vão começar a aumentar. A espiritualidade tem falado isso muito. Lá no Evangelho, tem até uma música que eu gosto muito do Tim Vanessa, que fala assim: nossos velhos terão sonhos, nossos velhos jovens terão sonhos, nossos velhos profetizarão, nossos velhos terão sonhos, nossos jovens profetizarão. Eu sempre confundo, essa parte do texto. E olha que a minha memória é boa, já ficando velho, O que está dizendo isso? As nossas percepções espirituais estão aumentando, nós estamos mais sensitivos, mais sensíveis, mais perceptivos. Os espíritos estão conseguindo se comunicar com a gente de maneira mais fácil. E isso, para o bem, é fantástico. Mas para o desequilibrado, perigoso. Então a mediunidade tende a aflorar cada vez mais. Cada vez mais pessoas vão perceber, vão sentir, vão ser envolvidas pelos espíritos. E aí, o que nós precisamos? Aprender. Entender o que é mediunidade, entender como é que é esse processo, entender o que é um bom espírito, o que não é. E saber diferenciar uma influência positiva de uma influência negativa. Saber diferenciar um espírito de luz de um espírito que não é de luz. Normalmente os espíritos de luz são bondosos, gentis, altruístas, amigos, companheiros, compreensivos. Mas não são o que? Passionais, não são apaixonados, não são vingativos, não são agressivos, não têm inimigos ou inimizades, nos convidam. O que os espíritos de luz nos convidam?
a renunciar, a amar, a perdoar, a compreender, a respeitar, a ajudar sempre. Né? Tudo que dá trabalho. Se pedir luz, pede pra gente coisa que dá trabalho. Pediu coisa que é muito fácil, não é pedir luz, não. Espírito não sei do que. Né? Os bons espíritos, eles nos recomendam incessantemente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A prece, a oração e a prática da caridade. Quer dizer que então que eu vou virar um eremita, né? Vou morar lá na caverna, que deixa minha barba crescer mais ainda, ficar igual um homem das cavernas lá, rezando o dia inteiro lá com... rezar pros espíritos aqui. Não, gente. A oração é a atitude positiva no bem. A oração é a sua ação em favor daqueles que precisam. Também é oração. Né? Temos momentos de prece. Né? Temos momentos que a gente eleva o nosso pensamento, lembrando que existe o mundo espiritual, o Cristo, a espiritualidade amiga, que nós não estamos sozinhos. E que nas nossas ações do bem, muitas vezes nós estamos sendo instrumentos de um amor maior. E que bom ser um instrumento de um amor maior. Né? A mídia, com certeza, é uma influência, estou certa. A mídia, ela traz aquilo que sintoniza com as pessoas. Né? Então, quando eu entro aqui na internet, eu abro aqui o computador aqui, ou eu entro aqui no meu celular, né? O que eu vejo? Eu vejo aquilo que me atrai. Eu procuro, tem um buscador lá, né? Os Google da vida, eu procuro o quê? Temas que me atraem. Então, se eu melhorar aquilo que me atrai, ou seja, os meus gostos, eu trabalhar a minha reforma íntima, a minha reconstrução íntima, eu vou buscar coisas positivas. A mídia, ela fala muito do mal porque o mal vende. Ou seja, a maioria de nós ainda se interessa pelo mal, a maioria dos encarnados. Né? A maioria de nós ainda se interessa pela briga, pela dissensão. Né? Mas quando a gente começar a transformar isso na gente, a mídia vai ser obrigada a acompanhar, porque não vai vender mais. Né? Passei por muitos espíritos sem luz hoje. Né? Existem milhões, né? As entidades sofredoras encarnadas e desencarnadas, né? Existem aos milhares. O que é o espírito sem luz? É aquele que não sabe, ele é ignorante, ele é tolo, ele está perdido na própria raiva, no ressentimento. É alguém que é dominado pelas suas emoções, pelos seus vícios. É alguém que só pensa em si mesmo, é o egoísta. Ele está sem a luz do conhecimento, sem a luz do amor, sem a luz que aquece e clarifica. A luz do Cristo é a luz que aquece, ela é quente, ela é harmoniosa, ela é suave. E ela revela, né? Porque ela ilumina, como diria minha avó, né? Ela alumia o ambiente. Né? Minha avó falava alumia. Né? Que dava as duas, que eu amo, estão lá no plano espiritual. Né? Então, como que a gente acende a luz? Primeiro acendendo a nossa. Né? E aí nós vamos começar a ajudar os outros a acenderem a dele, como Jesus faz com a gente. Jesus nos deu o exemplo de como acender a própria luz. Porque é aquela coisa, né? Na noite nós temos a escuridão e temos as estrelas. O que é mais belo? São as estrelas. Mas a escuridão que ela está lá, ela realça o brilho das estrelas. Então, se a gente estiver num ambiente que muitas vezes é escuro, se a gente se permitir brilhar, começar a se permitir ver a luz que existe em cada um que está ali, nós podemos modificar a nossa visão e o nosso entendimento daquele lugar. O mal, ele é transitório, ele é feito para acabar, né? Inclusive dentro da gente. E aí vem a questão da regeneração, né? Nós estamos num mundo em regeneração, ou seja, nós estamos regerando, renascendo, reconstruindo, ressignificando, né? Essas palavras são tão, né, colocadas aí, mas a gente às vezes não pega isso. Né? Então, um bom médium é o intermediário do amor, né? Não seguiu missão, deixa de se informar apesar dos fatos ruins? Sim. Né? Se informar é uma coisa. Tragar e sorver o mal é outra. Nós temos, né, existe uma diferença. Os espíritos de luz sabem tudo que as trevas estão fazendo, mas eles não estão muito interessados naquilo, não. Né? Porque o mal não merece comentário. E nós comentamos demais sobre o mal. Né? Nós sabemos, os espíritos de luz sabem o que está acontecendo. Eles sabem que está os focos do mal na Terra. Eles vão lá, para resolver o problema. Mas eles não perdem tempo com o mal. Né? Os espíritos da luz não perdem tempo com o mal. O único tempo que eles gastam com o mal é para poder resgatar o mal. Para poder tirá-lo daquela situação. Né? Muitas vezes nós somos espíritos sem luz. Né? E nós não nos damos conta. Com certeza. Né? Nós somos espíritos. Às vezes nós agimos. Não é que nós somos sem luz. Porque todo mundo tem luz.
né? Mas às vezes a gente se torna instrumento das trevas. Quando a gente fala, por exemplo, quando vem uma notícia negativa, eu fico repassando aquela notícia, aí aumentando e, né, macerando aquela notícia. Você viu? Olha só, e tá ruim demais, e vai morrer, e tá pior, e vai acabar. Isso é diferente de estar informado. Nós estamos informados que nós estamos passando por um momento muito difícil, então mesmo. Né? Seria tolo quem não dissesse que o momento que a humanidade, que nós aqui estamos passando, está sendo fácil, não está. Né? Mas dizer que é o mais difícil de todos, não é. Né? Imagina você viver num lugar igual a um Irã, um Afeganistão, um país desses aí que cai bomba todo dia, ela mata todo mundo, você chega na sua casa não existe. Né? Nós estamos passando por uma prova que nós não estamos acostumados. Mas essa prova, como diz o próprio nome, ela é passageira. Então, nós não podemos nos entregar ao pensamento destrutivo. O pensamento destrutivo, o que ele faz? Ele paralisa, ele culpa e ele destrói. Por que ele paralisa? Primeiro você vê uma coisa muito negativa, você paralisa. Você fala, nossa. Né? Depois você começa a arrumar o culpado. A culpa é dele, a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa nunca é minha. Eu não sou culpado, não, mas a culpa é de todo. Né? E aí você começa a paralisar a sua vida em torno daquilo. Eu filtro a mídia, pois a gente precisa estar por dentro do que acontece do mundo, principalmente para poder participar das conversas que surgem em todos os lugares. Tem que sim, Jesus falava, Jesus sabia tudo o que acontecia no planeta, ele sabe até hoje. Vocês acham que não? Né? O pessoal veio falar de César, pois Jesus estava por dentro, quem que é o César, quem que é o imperador romano. Né? Você não via Jesus falando da vida do Tibério. O Tibério era o imperador da época. Né? Então você não vê lá nos textos do Evangelho, você fala, não, Tibério, aquele psicopata assassino. Jesus não falava isso. Né? Mas quando eles vieram lá com a moedinha, ela falou, de que é essa moeda aí, meu filho? Essa moeda é do César, então dá ele que é dele. O dinheiro é dele, manda para ele. Entendeu? Então Jesus estava por dentro do que acontecia, né? Porque senão ele ia ser um bitolado, um tapado, e Jesus não era. Né? Jesus ser mais inteligente do planeta, né? Então ele sabia, ele estava bem informado. Mas ele não dava vazão para o mal, porque o objetivo de Jesus é o consolo, é o amor, é o evangelho. Jesus não estava lá para criticar o César, para brigar lá com o Império Romano. Todas as vezes que eles tentaram arrastar Jesus para isso, Jesus cascou fora, porque não era o objetivo dele. Né? Por que Jesus não fez isso? Porque ele sabia, o César passa. Hoje César é busto no museu. Né? César é um monte de farelo, alguma tumba aí que está perdida em algum lugar aí, que eles vão lá, os arqueólogos vão lá, nossa, achei o dedo do pé do Tibério, né? Só. O espírito que o Tibério está evoluindo em outros lugares aí, está aprendendo alguma coisa de bom, eu espero que sim, né? Então assim, ele sabia que aquilo é passageiro. Então os vais e vens da nossa sociedade são passageiros, o que importa é ser humano. Então, as pessoas muitas vezes pensam que Jesus tinha que ter criticado o Império Romano, né? Ao invés de criticar o Império Romano, o que Jesus estava fazendo? Estava curando cego, estava abraçando leproso, né? Estava mudando o coração da prostituta, estava aparecendo lá para os pau de Tarso no meio da cidade de Damasco, lá os malucos depressivos, lá igual o pau de Tarso, mudando a vida dele, né? Estava ensinando Pedro, estava brincando com os meninos. Jesus estava falando que era o mais importante. Né? Muita gente acha, não, ele tinha que ir lá libertar o mundo da opressão romana. A opressão romana ia acabar com ela mesma. Não precisa de Jesus para aquilo não. Né? Nós estamos onde nosso pensamento está. Achei lindo, pensei, mas isso aí é Jesus que fala, né? Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. E o Emmanuel, ele fala assim pra gente, vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Eu adoro essa frase. Né? O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, onde você pensa, você está. Então nós estamos aqui conversando aqui, minha cabeça está lá não sei aonde, eu estou vivendo lá. E se eu desencarnar, eu vou mentalmente para lá. O ambiente que faz parte da minha intimidade é o meu ambiente espiritual. Né? Então, por exemplo, se eu penso só em determinada coisa o dia inteiro, quando eu desencarnar eu vou para lá, porque é lá que eu gosto. A lei do universo é afinidade. Então, por exemplo, imagina que eu sou um cara que está aqui, né? Estou aqui, estou trabalhando, estou vivendo, mas a única coisa que eu penso é dinheiro. Se eu desencarnar agora, eu vou para o banco, eu vou para algum lugar que tem dinheiro. Imagina que eu sou uma pessoa que está aqui com vocês aqui, e a única coisa que eu penso no prazer, a única situação que a minha vida toda gira em torno daquilo, é o desejo sexual. O que vai acontecer comigo? Eu vou para um ambiente onde o sexo é desregrado, eu vou para um campo do sexo do mundo espiritual lá. Até desgastar minha energia toda naquela bobagem lá. Milhares de espíritos fazem isso. Né? Milhares de espíritos dormem todas as noites, saem dos seus corpos e vão para regiões tenebrosas, exercitar aquilo que não conseguem fazer enquanto encarnados.
Espíritos milhares saem dos corpos durante a noite e vão para os campos do sexo desregrado, vão para os ambientes dos vícios que estão no seu coração, vão para os debates, para as brigas, para a agressividade, porque é aquilo que é a intimidade dele. O corpo físico está segurando aquilo ali. Então, durante o dia que eu estou trabalhando, que eu estou vivendo, eu não posso ficar dentro daquilo. Aí eu durmo, meu espírito se liberta e eu vou para um ambiente que é mais agradável para mim. Então, muitas vezes a espiritualidade amiga vem até nós durante a noite para nos chamar para aprender, para estudar, para ganhar alguma coisa de positivo na luz. Né? Aí eles vão assim, o Marcelo, cadê o Marcelo? O Marcelo cascou fora. Vamos olhar onde está o Marcelo. O Marcelo está lá enfiado, lá num campo lá do umbral, lá, brigando com os outros, discutindo política, sei lá. Né? Se não estiver falando coisa pior. Né? Então isso é uma coisa muito importante, porque a nossa mente nos diz muito da gente. E todo o processo de renovação e de transformação espiritual é um processo de que, primeiro, da gente entender o que a gente sente, o que a gente gosta, e a gente se ajustar. Né? Porque nada é proibido. Né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, dizia o Paulo. Ele era esperto. Ele foi esperto. Né? Nem tudo convém. Então o comportamento viciado, o comportamento vicioso, né, arrasta espiritualmente. A gente fala assim, por que fulano está lá nas zonas, nos umbrais? Porque ele viveu mentalmente no umbral a encarnação dele inteira. Imagina uma pessoa que é acostumada à violência, ela gosta de brigar e de bater nos outros. Quando ela dorme, ela vai sair do corpo e vai para o ambiente, no mundo espiritual, onde está todo mundo brigando. Né? E aí quando ela desencarnar, você acha que ela vai para o nosso lar de paz, carinho e luz? Não, ela vai para o ambiente espiritual que ela gosta. Ela vai pro Valhalla lá dos vikings, lá, deve ser, né? Tô brincando, mas, né? As regiões espirituais refletem aquilo que os espíritos que estão lá sentem. Por isso tem o Vale dos Suicidas. O que é o Vale dos Suicidas? Milhares de espíritos que suicidaram, que se juntam e transformam a própria realidade em torno deles com aquela mente doente e cria aquelas regiões horríveis onde eles vivem, que é o reflexo do que eles sentem. Como é que você tira um espírito do Vale do Suicida? Tem que mudar o pensamento dele. Aí nós vamos entender o processo de cura do Cristo. Né? Jesus chegava para curar alguém, a primeira coisa que ele fazia com o quê? Trabalhar a mente daquela pessoa. Né? Tem um vizinho meu aqui que está fazendo um bagulhão aqui. Né? Tá, gente? Desculpa. Né? Tá dando um chiado aqui sem fim aqui, mas é na rua. Tá? Vai saber. Né? É até para a gente testar a nossa paciência também. Né? Obrigado, Senhor, por nós estarmos aprendendo com a espiritualidade, pois mesmo que não aprendemos tudo, esse aprendizado vai nos ajudar quando desencarnar. Claro, nós estamos aprendendo, né? Eu não canto contar a história da minha avó, a Dona Divina. Dona Divina é minha avó materna, mãe da minha mãe. A Dona Divina, ela tinha o meu tio mais novo, né? Que era o xodó dela. Depois o espírito foi me contar que ela tinha uma dívida espiritual, eles tinham um problema lá do passado. Então ela era aquele filho que a mãe fazia tudo. O Robertinho. O Robertinho ele tinha quase 1,80 m de altura e devia pesar uns 120 kg. Né? Pra você ter ideia, ele segurava a boi no braço, assim. É o Robertinho. É meu tio, velho. Fica com Deus, tio. Também te amo. Ele desencarnou num acidente de carro. E a minha avó sempre foi apaixonada com ele. Né? O filho predileto, aquela coisa toda. Quando ele desencarnou, né? Foi em 99 que ele desencarnou. Né? Foi em 99? Pega aí. Não, foi em 96 que ele desencarnou. 1996. Eu tinha 18 anos, né, já era espírita, já estava, né, dentro. E aí eu comecei a levar para minha avó os livros espíritas para ela ler. Minha mãe falava assim, não leva, né, que ela estava muito triste, deprimida com a morte do caçula, ele morreu num acidente, uma coisa assim muito complicada, né. E a minha avó, né, ela tinha um apego muito grande com ele. E aí eu comecei a levar os livros espíritas, tudo que eu tinha. Eu dei os livros da André Luiz para ela. Eu levava o Nosso Lar, Os Mensageiros, Vinha de Luz, Caminho. Ela leu a coleção André Luiz inteira, a minha avó. E ela gostava de ler, né? E ela lia. E aí eu ia lá, levava um livro. Aí eu deixava, na hora que eu voltava da outra vez, eu pegava e ia trocando. Ela lia a coleção inteira. Né? E ela lia, ela comentava, a gente falava, né? E aí um dia eu todo satisfeito, né? Minha avó lê os livros espírita tudo, né? Minha avó lê mais que eu, né? Nem tanto, mas lia bastante, né? E aí um dia eu fui lá na casa dela, todo, né? Que eu já tinha lido a coleção André Luiz inteira, né? Tava lendo os livros do Hamed, né, os livros do Milanês, eu passei um livro pra ela, né? Aí um dia, não sei o que a gente tava falando, conversando com alguém, né? Aí eu vi, nossa, avó, você leu esse livro, tu que você tá achando dos livros? Aí ela olhou pra mim com aquela cara de vó assim, né? Falou assim, meu filho, né? Seria tão bom se isso fosse verdade? Falei, Deus do céu, vó. Pensei comigo assim,
Né? Ou seja, ela não estava acreditando muito, mas ela estava gostando. Né? Por quê? Porque ela queria uma informação espiritual até para ela poder ter esperança, né, de reencontrar com meu tio. Né? Mas pode ter certeza, quando ela desencarnou, né, pode ter certeza que quando ela chegou no mundo espiritual, aquilo ali serviu para ela. Porque conhecimento não se perde. E ela tinha um bom coração. Né? Então, assim, aquele conhecimento todo que ela... Com certeza, quando ela chegou no plano espiritual, um negócio que meu neto me contava aqui, que eu li no livro aqui. Esse negócio existe. Né? Informação que eu tenho é que ela está bem. Né? Ela encontrou lá com o filho dela, lá, mas ela ajudou ele do que ele a ajudou, né? Porque a condição espiritual dele não estava tão boa assim. Né? Mas é uma coisa que vale. O que a gente aprende sempre é útil para a nossa caminhada espiritual. Né? O que a gente aprende é sempre útil, né, para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amor. Né? Mas nós estamos falando aí, né? Nós estamos falando sobre mediunidade nesse momento de pandemia. Né? E aí a Beth está falando para a gente da resiliência, a nossa capacidade de suportar, né? É a nossa capacidade de lidar com as dificuldades, né? A nossa capacidade de passar pelas provas. E vai passar, gente, vai passar. Né? O que nós precisamos fazer é nos ajudar, a estender as nossas mãos para quem está precisando. Então, na hora de a gente descruzar os braços, falar menos e agir mais. As multidões dos necessitados estão enormes. Eu lembro muito do livro Paulo Estevão. Eu gosto muito, é o meu livro predileto, o Chico é o Paulo Estevão. E aí, em determinado momento, né, o Pedro está lá, né, conversando com o Paulo, e o Paulo lá naquelas brigas lá, querendo fazer acontecer, né, e o Pedro tentando acalmar o Paulo, falou, calma, né, eu já fui igual você. Aí o Pedro falando pro Paulo, né, e o Paulo, não, que eu faço, que eu aconteço, que eu sei, que não pode, que isso é um absurdo, ser pouco calhado, blá blá blá, e o Pedro, calma, né. E aí o Pedro fala pro Paulo assim, fala, Jesus me pediu para atender primeiramente os filhos do Calvário. E essa palavra, filhos do Calvário, acompanhou o Paulo a vida inteira. Né? Porque quando ele foi na casa do Ananias, na primeira reunião cristã que ele viu na vida, né, depois que ele encontrou com Jesus na porta de Damasco, ele vai para a casa do Ananias, que ele tinha ido na cidade de Damasco matar o Ananias, né, ele foi lá matar o Ananias. Aí Jesus apareceu para ele, o negócio, a bomba caiu, né, mudou o assunto. Ele vê o Ananias sentado à mesa, né, cercado pelos filhos do Calvário. Quem são os filhos do Calvário? São os filhos do sofrimento e da dor. São aqueles que precisam. E muitas vezes os filhos do Calvário estão dentro da nossa casa. Muitas vezes os filhos do Calvário, sabe quem que é? Aquele que a gente olha para ele no espelho todo dia. É alguém que é necessitado, que está preso nas suas dores e que ainda assim reclama, agride e não sabe o que faz. E Jesus, né, ele chama o Tiago e o Pedro, né, o Tiago que era primo dele, né, com o qual o Paulo sempre brigou muito, e fala assim, ó, cuida dos filhos do Calvário. Antes de vocês se preocuparem com as suas questões, cuida dos filhos do Calvário. Os filhos do Calvário estão à nossa volta, passando fome, passando sede. Os filhos do Calvário estão no mundo espiritual, com raiva, com ressentimento, pedindo uma oração, uma prece, pedindo o nosso exemplo. Como que eu posso ajudar o encarnado? Tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste, doente, foste me visitar. Como que a gente pode ajudar o espírito desencarnado? Mudando. Muitas vezes o espírito desencarnado que me persegue, me acompanha, é alguém que está tão viciado quanto eu dos meus próprios desequilíbrios. À medida que eu vou me tornando uma pessoa melhor e que eu vou trabalhando, né, aos poucos, a minha intimidade, olha quem veio me visitar, milagre, né? Dá um oi pro povo aí, ó. Né? À medida que eu vou me transformando, que eu vou me modificando, né? O que acontece? Eu vou criando vibrações diferentes na minha vida. E os espíritos que estão me acompanhando, se forem desequilibrados, eles vão ser convidados a mudar pela minha mudança. Porque eles me veem, né? Eles sabem que eu estou querendo mudar de verdade. Se são espíritos iluminados, eles vão me acompanhar cada vez mais. Porque vão estar envolvidos pelo amor de que nós precisamos, né? Pelo amor que nós doamos. As pessoas que estão desencarnando, são perguntas, tá, gente? Devido a ter pego o vírus, é porque tinha chegado a sua hora, ou ele adiantou a sua hora, porque não se cuidou o suficiente. Olha, é as duas coisas, tá? Cada caso é um caso, a gente sabe muito bem disso, né? Mas é aquela questão.
né? Nós estamos num momento muito complicado. Aquele que se cuida, ele vai estar ajudando a espiritualidade a cuidar dele. Vocês concordam comigo? Se eu não tomo cuidado nenhum, se eu não faço nada, se eu me submeto a risco o tempo todo e eu desencarno, eu posso ser considerado um suicida. Entretanto, né, é aquilo que a gente está falando. Imagina, por exemplo, o caso, né? Imagina eu aqui, né? E eu, por exemplo, eu sou diabético, né? Então, durante o início da pandemia, eu me botaram de molho em casa. Beleza. Aí eu fiquei em casa. Imagina se o tempo que eu fiquei em casa, eu fiquei passeando, andando para baixo, para cima, para me contaminar. E eu desencarnasse. Eu morri por culpa minha. Aí eu voltei pro meu trabalho, né? Aí quando eu cheguei lá, eu trabalho na área da saúde, eu tive a oportunidade de ser vacinado. Eu falei assim, não quero vacinar não, porque os espíritos vão me curar. Aí eu desencarno. Eu sou suicida. Porque a espiritualidade, olha só, me deu a oportunidade de estar num trabalho que eu pudesse me vacinar para eu poder ser útil, né? Pra poder trabalhar. Né? Ou então imagina, eu vacinei e aí eu fico inventando moda para não ir trabalhar. Eu também estou sendo injusto. Né? Então, assim, existem casos e casos. Quando a pessoa não toma os cuidados adequados, é responsabilidade dela. Principalmente quando a gente sabe. Né? A nossa responsabilidade está diretamente ligada ao nosso conhecimento. Quem se conhece mais, sabe mais. E é mais cobrado por si mesmo. Quem não sabe, não tem tanta culpa. Imagina lá um senhor, uma senhora, muito humilde, muito simples, que não sabe nem o que é vírus. E aí eles andam para baixo, para cima sem máscara, não sabe o que está fazendo, não tem ninguém para orientar. Ele não tem responsabilidade sobre aquilo, ele não sabe. Mas imagina alguém, né, que estuda, que aprende, que participa, né, que está... Dá um tchauzinho pro pessoal. Tá reclamando, né? Imagina. Quem sabe é sempre mais responsável. É uma coisa para a gente poder sempre entender. Responsabilidade, gente, não culpa. Culpa é algo, né, diz um amigo espiritual nosso, Lucas, né, que a culpa é sinal de imaturidade espiritual. Sentir culpa e culpar os outros é sinal de imaturidade espiritual. Porque o espírito realmente maduro, o ser humano maduro, ele se responsabiliza pelas suas ações. Olha, eu errei e eu vou modificar. Estava errado, me desculpe, me perdoe, estou tentando modificar. Isso é responsabilidade. Culpa é aquele sentimento, que eu sou o pior do mundo, que eu sofro, coitadinho de mim, o mundo tem a dó de mim, né? Ou então a culpa que nós jogamos no outro é por causa que ele fez. Né? Todo espírito em um Arthur culpa alguém. Vai lá ver os livros do André Luiz. Né? Você vai na reunião mediúnica, aparece um espírito desequilibrado, a culpa está lá no processo dele. Por quê? Porque, por que você está perseguindo? Porque a culpa é dele, ele me roubou, ele me traiu, ele me fez isso, ele me fez aquilo. Né? A culpa é dele. A culpa é minha, eu sou um monstro, sou ruim, sou feio. Culpa. Nós temos que trabalhar para acabar com a culpa. Responsabilidade sempre. Culpa é desnecessária para o nosso processo evolutivo. A culpa é uma situação que nós não precisamos dela, nós precisamos da responsabilidade. Espíritos jovens, imaturos, se sentem culpados. Mas aí no momento que eu tenho a luz do conhecimento espiritual, né, no momento que eu introjeto os valores do Cristo, que eu começo a perceber que Jesus veio trabalhar a humanidade, né, para que a gente se erguesse e trabalhasse junto a Ele no bem, a culpa desaparece e nós começamos a ser responsáveis. Que é como os espíritos de luz olham para o passado deles. O espírito de luz ele olha para o passado e fala assim, lá 1000 anos atrás, eu matei, eu roubei, estuprei. Naquela época eu não sabia o que eu estava fazendo, eu era um ignorante, um tolo. Hoje eu sei. Eu não vou fazer mais aquilo e ainda vou correr atrás de resolver o problema. Vou procurar aqui, quem que eu feri? É o fulano lá, pera aí, o que eu posso fazer de útil para ajudar? Mas ele não vai se escravizar, né? Marcelo, os brasileiros têm uma prova maior a passar por essa pandemia da maneira que nós estamos passando? É uma prova, né? Por que é uma prova? Porque a prova testa nossos valores. E qual que é a nossa grande dificuldade enquanto povo? Tá? O povo brasileiro. Aparência. Explico? Explico. O Kardec fala, lá no Livro dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, né, na verdade os Espíritos falam para Kardec que a chaga da humanidade é o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é pensar apenas em si mesmo. Né? E aí, né, nós ficamos pensando naquilo e tal, e falamos assim, mas eu não sou egoísta. Né? O que a pandemia está revelando sobre nós? Nós somos um dos povos mais egoístas e inconsequentes do mundo. Porque nós estamos muito mais preocupados com a aparência de bondade do que ser verdadeiramente bons. Porque ser bom de verdade envolve sacrifício.
Nós queremos colher o louro da bondade, parecer bonzinho aos olhos dos outros, mas nós não queremos sacrificar nada para sermos realmente bons. Porque a bondade envolve o quê? O fim do egoísmo. E nós estamos passando pela situação que nós estamos passando porque coletivamente nós ainda somos um povo que tem o desejo do bem, isso com certeza, né? É o nosso maior valor, é o nosso desejo do bem, é a nossa esperança, a nossa fé. Mas nós ainda temos mais desejo de parecer bons do que ser bons. E isso está introjetado na nossa cultura e na nossa intimidade espiritual. Então o Marcelo prefere, todo mundo aqui acha que o Marcelo é o speed luz, né? Vocês olham para mim, não, o Marcelo é speed luz, né? Mas na hora que o Marcelo precisa agir como um speed luz, que é abrir mão do tempo dele, das ações dele em favor do outro, será que o Marcelo faz o tempo todo? Essa que é a questão. Nós prometemos muito, mas nós cumprimos muito pouco. Nós estamos sempre dispostos a fazer o bem, mas nós temos dificuldade extrema de abrir mão de alguma coisa do nosso cotidiano para consolidar esse bem. Quer ver um exemplo? Nós temos dificuldade de abrir mão dos nossos direitos. Nós temos dificuldade de abrir mão dos nossos privilégios. Nós temos dificuldade de abrir mão do nosso tempo. Né? Então isso é um sinal que nós precisamos ainda trabalhar esses valores. Né? São coisas para a gente poder pensar. Né? Querer parecer menos e ser mais. Prometer menos, fazer mais. Nós sempre estamos prometendo. Vou lá sim. Você vai lá em casa amanhã? Vou, por contar. Amanhã de manhã lá, tô batendo lá no seu portão lá. Vamos bater essa laje aí, meu filho. Né? Isso que a gente fala. Aí no outro dia, sabe o que é? Perdi a hora. Nossa, aquele dia, né? Foi. Nossa, eu até ia, cara. Você nem imagina que eu ia, mas pareceu não sei o que, deu aquilo errado. É assim que nós somos. E aí, no momento que a gente precisa renunciar de verdade pelo coletivo, nós estamos passando por esse perrengue. Porque nós falamos, todo mundo não tem que renunciar, tem que fazer, hein? Nossa, isso mesmo, gente. Lockdown, sei lá o que, blá blá blá, o que eles inventam cada dia, né? Vou fazer, vou acontecer, vou usar máscara. Não, só um pouquinho aqui. Não, esqueci a máscara, não tem problema não. Entendeu? Nós somos assim. E fazemos rindo, né? Não, só eu, né? Só meu caso aqui, dá um jeitinho. É isso que é o nosso problema. Né? Marcelo, Jesus falou várias vezes a palavra verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além de se identificar como espírito de verdade. O que seria a verdade? A verdade é aquilo que está dentro de nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a frase de Jesus. Eu sou. Ou seja, a intimidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade é essa? É uma religião? É um conceito? Homem, conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Né? Falou que ele leu na porta do templo do deus Apolo na cidade de Delfos, na Grécia Antiga. Né? No templo de Delfos, na cidade, né? Na ilha de Delfos, na Grécia, existia um templo do deus Apolo. Né? E na porta desse templo tinha gravado na pedra essa frase: homem, conhece a ti mesmo. Que era a raiz da estrutura filosófica que o Sócrates vai construir depois. Beleza, vou entrar no Sócrates. Né? Aí vem Jesus e fala assim: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual a verdade que Jesus está falando? Verdade sobre nós. Quem nós somos, de onde nós viemos e para que nós estamos aqui encarnados. Quando eu entender que eu sou um espírito eterno, quando eu entender que eu sou um filho de Deus, perfectível, numa caminhada de aprendizado, de melhora, de crescimento, eu vou modificar a forma de ver a minha vida. Eu vou deixar de ser egoísta. Eu vou deixar de ser imediatista. Porque eu vou ter um senso de mortalidade e espiritualidade. E aí eu vou me libertar dos julgos. Lembra que Jesus falava do jugo que a gente carrega? Que é o medo da morte, é o medo da perda, né? É o egoísmo. Quando eu me vejo como um espírito eterno, eu vou entender que eu não posso ser egoísta, porque eu sou irmão de outros espíritos eternos. E que todos nós estamos conectados. Então, né? Eu não estou doente, mas meu irmão pode estar doente, o meu sogro e minha sogra estão doentes. Né? A pessoa da rua é meu irmão. A assistida que liga pra gente aqui, igual vive ligando aqui as nossas acolhidas, fala assim: tô precisando, né? Tô precisando da fralda, né? Tô precisando de comida. Já pagava pra pensar o que faz um ser humano ligar pro outro e falar assim: olha, eu estou aqui, eu não tenho o que comer, você pode me dar alguma coisa? Eu talvez não tenha coragem de pedir isso. Aí você pensa assim, aí, né, dividindo com vocês essa questão da verdade. Hoje mandou pra gente uma mensagem, até pra minha esposa, uma das nossas acolhidas, falando assim: olha, eu tô precisando de comida, eu tô precisando de fralda.
E enquanto ela falava lá no áudio do telefone, as crianças chorando atrás. A mãe. Para pra pensar nisso. Se fosse seu filho. Conhecer a verdade. Aí eu vou imaginar, que eu sou muito bonzinho que eu tô ajudando. Aquele espírito lá que tá pedindo essa mãe é um espírito que tem uma história espiritual. Que amou, que errou, que acertou, que cresceu, que recebeu junto a ela outros espíritos. Ah, mas tem problema, tem droga, tem isso. Não me compete julgar. É meu irmão humanidade. Hoje, ela tá me ligando, tá me pedindo, e amanhã? Será que não vou ser eu que vou estar pedindo? Que eu vou estar precisando, que eu vou estar vendo um filho, um ente querido meu, em necessidade? Vocês estão entendendo essa verdade? A verdade é que nós somos espíritos imortais. A verdade é que nós somos filhos do Criador do Universo e nós somos muito mais do que essa vidinha que está à nossa volta. Essa é a verdade que Jesus veio ensinar. Deus é amor. A morte não existe. E o pecado é só aquilo que fere a nossa própria consciência. Essa é a verdade. Não é? É algo para a gente pensar, para a gente refletir na nossa caminhada. Né? Às vezes conta essas histórias assistidas da gente, porque às vezes comove, né? E a gente fica pensando como é que a gente pode ajudar, né? E aí fala assim, nossa, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos correr atrás. Tem gente que dá doando, recurso não falta, né? E aí nós vamos olhar para cada um, se cada um de nós olhar um pouquinho para aqueles que estão do lado aí, ó, nós vamos começar a fazer uma diferença, gente. Tem muita gente fazendo bem quando nós estamos conversando. Ah, tem gente que engana, que rouba, né? A verdade é que só o bem importa. Sim, a verdade, sim. A verdade é que nós somos amor. A verdade é que nós somos luz. A verdade é que nós somos imortais. E que tudo passa. Que o César passou. Mas o espírito imortal que estava naquele corpo de César continua. Que o Caifás, que o Pedro, que o Paulo que tinha passaram. Né? Mas o olhar de Jesus, o toque naquela criança, né? Aquela pessoa que recebeu ali o prato de comida na casa do caminho, aquela pessoa que se deitou num leito improvisado e recebeu durante uma noite escura, né? Um carinho do João Evangelista, uma palavra de estímulo do Pedro, as lágrimas arrependidas de um Paulo. Isso é o mais importante. Como ajudar sem sofrer, sem se envolver com o sentimento, sofrimento alheio. Eu ajudo, mas me preocupo tanto, quero fazer mais, fazendo aquilo que a gente dá conta. Porque muitas vezes nós misturamos o egoísmo com a vaidade. Né? Se todos nós fizermos um pouquinho, a gente consegue. Nós não estamos aqui para resolver o problema do mundo. Estamos aqui para acender esperança. Não esqueça essa frase dos amigos espirituais. Entendi que eu fico doidinho. Né? Então, assim, nós temos que lembrar disso. E tudo que a gente faz, lembrar. Quer ver para a gente sofrer menos? Não pertence a gente, é o Cristo que está dando. Né? Eu tenho muita consciência disso. Né? A gente só pega de um passo e passa para o outro. Que bom que a gente está fazendo esse trabalho. Nós estamos sendo médium. Mediunidade. Né? Mediunidade da caridade. Você pega o recurso de alguém e passa para o outro. Você está sendo médium. Você coloca um pouquinho do seu amor ali, dá um sorriso para a pessoa junto com a cesta, mas está sendo médium. Né? Conflito interno e egoísmo, tem que ver, porque muitas vezes o conflito ele nasce da cobrança, né? A cobrança nasce da culpa. Né? Então, quem se culpa muito é porque quer ser perfeito. Né? O perfeccionista sempre sofre, porque ele põe um padrão para ele que ele não vai alcançar nunca. Né? Então, nós temos que o quê? Aprender a trabalhar com a gente também. Me compreender, me respeitar, saber dos meus limites. Olha, eu dou conta disso. Se eu fizer o que eu dou conta, tá ótimo. Espiritualmente falando. Marcelo, boa noite. Nessa pandemia a ansiedade aumentou causando depressão. Qual dica você dá? Ocupar o tempo. Por que andais tão ansiosos com o dia de amanhã? Para meu Jesus, a ansiedade nasce da nossa preocupação com aquilo que está no futuro, com aquilo que não chegou. Considerai os lírios do campo. Eu tô te dando essa resposta, pergunta se é difícil, então puxando Jesus. Jesus responde, eu não. Né? Olha só, Jesus fala isso pra gente, ó, considerai os lírios do campo. Vamos pensar nos lírios do campo. Né? Eles existem naquele momento. Eles nascem, eles crescem, eles cumprem o seu papel na vida, retornam e reiniciam o ciclo. O que Jesus está querendo dizer pra gente? Jesus está falando para a gente se ocupar das situações que aparecerem no momento e se ocupar com coisas positivas.
A ocupação útil, né, que os espíritos chamam de trabalho, tá? O que é trabalho do ponto de vista dos espíritos? Toda ocupação útil. Toda ocupação útil é aquela que gera o belo e o bom. A ocupação útil é trabalho. Ah, mas eu só consigo cantar, assoviar, né? É trabalho. É útil, é trabalho. Né? Então, assim, para a gente lidar com a ansiedade, nós temos que diminuir o tamanho das coisas, simplificar a nossa vida. Eu lembro do Liel. O Gamaliel falou isso para o Paulo, lá no livro Paulo Estevam. Né? Meu filho, você precisa simplificar a sua vida. Né? E o Paulo demorou milênios para aprender isso. Se é que aprendeu. Né? Simplificar as coisas. Né? Trabalhar nossa confiança, fazer o que a gente dá conta. Lembrar de Francisco. Poucas coisas, mas bem feitas. Feitas com alegria. Dia a dia. Pedra a pedra. Faça o seu segredo. Olha só que música maravilhosa, né? Eu não sei cantar, mas eu sei a letra. Poucas coisas, mas bem feitas. Feitas com alegria. Vamos fazer pequenas coisas, pequenas ações. Fazer o bem. Fazer o bem é bom. Fazer o bem nos deixa feliz. Eu estou muito ansioso. Né? O que eu vou fazer? Eu vou ligar para alguém. Conversar. Né? A culpa que sentimos é de não estar fazendo nada. Será que nós não estamos fazendo nada? O próprio desejo da gente de fazer algo já é um movimento. Muitas vezes a gente quer recuperar. Sabe o que acontece? É isso que eu estou falando. Às vezes eu atropelo no próprio raciocínio. Muitas vezes a gente traz dentro de si um desejo muito grande de fazer o bem. E aí, esse desejo é tão grande que a gente já quer estar fazendo na hora que a gente está desejando. Né? Mas ele é uma etapa. Se você já está sentindo esse incômodo, essa culpa, tira essa culpa. Né? Se você está sentindo essa necessidade de estar fazendo alguma coisa, já é sinal que você já está caminhando da mudança. Porque quem está no mal, ele está acomodado naquela situação e ele não sente nada incomoda, não. Tá bom demais do jeito que está aqui, ó. Resolveu o meu aqui, ó. Que o mundo se lasque para lá. Essa sensação que você está sentindo, e que muitos aí devem estar sentindo, porque eu sinto isso o tempo todo, bem-vindo ao time, né? Quer dizer que nós estamos a caminho da melhora. É o desejo do bem que os espíritos tanto falam para Kardec. Os espíritos falam para Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo que quem que vai ficar no mundo regenerado? Os que têm um desejo do bem. E o que é desejar o bem? Eu quero melhorar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Não dou conta ainda não, mas eu estou tentando. Aí eu começo, eu tento aqui, eu tento acolá, eu tento ali, né? A depressão traz a solidão. Como vai ligar para alguém? Aí que tá. Disciplina. Como se vence um comportamento e desequilíbrio? Faz a força e depois você disciplina e se acostuma. Né? Então, assim, para fazer uma leitura, nós temos que roubar o tempo do desequilíbrio. É difícil. Se fosse fácil, a gente fazia todo mundo, né? Então, assim, como é que a gente sai do comportamento de desequilíbrio? Nós forçamos um comportamento positivo. Claro que a gente tá, né, dependendo do caso, por exemplo, depressão grave, a gente vai buscar ajuda na medicina, que também é um instrumento da espiritualidade, tá, gente? Um médico, né? Um médico também é médium, tá bom? Para os meus amigos médicos aí, ó, né? São médiums também, vocês estão aí trabalhando para Jesus aí, ó, né? A ciência é um instrumento da espiritualidade. Né? Então nós vamos buscar ajuda com o médico, nós vamos fazer a parte espiritual. Encher o nosso coração do Cristo. Lembra do Paulo de Tarso falando isso? A maioria dos discípulos de Jesus, por que a coisa rolava para eles, dava certo? Eles estavam ocupados o tempo todo. Ocupação. Vê o livro Nosso Lar, que a gente está estudando no domingo. Primeira coisa que os espíritos dão para alguém que está... O cara chegou no nosso lar, né? Recuperou um pouquinho. Primeira coisa que eles dão para o cara: vai trabalhar, meu filho, arrumar um emprego, que trabalha aqui para você, que tem uns cursos. Ocupação. Isso ajuda. Né? E aí um dia de cada vez. Uma vitória de cada momento. Né? O que acontece aos poucos é as atitudes. A vida acontece aos poucos, as atitudes também. Sim, nós vamos nos acostumando. Vamos lembrar, disciplina é uma esteira de reflexos condicionados. O que isso quer dizer? Eu faço uma vez, eu faço duas, eu faço três. É uma coisa que nós temos dificuldade, né? Que é outra dificuldade estrutural e espiritual nossa no Brasil. Disciplina. Né? Repita a frase do Lucas que ele me fala desde que eu sou criança, porque eu sou... Tá certo pra mim. Ele fala assim, ó, vocês, brasileiros, século XX, século XXI, vocês têm muita iniciativa e quase nenhuma persistência. Estão sempre começando 1000 coisas e nunca terminam.
porque não tem persistência, porque estão tão ansiosos para fazer uma coisa que vocês querem que o trem aconteça em uma semana, então vocês vão começar, né? Então são coisas que a gente pode trabalhar, né? A gente buscar ajuda, né? Tem uma frase, uma vez o Lucas falou isso pra mim, eu também gosto muito dessa frase, ele fala assim, caridade aceitar caridade. Então é o que nós precisamos, fala assim, eu tô precisando aí, dá uma força aí, ajuda aí, né? Precisa de um colo, de um abraço. Isso não é fraqueza, não, né? Fraqueza é a gente fingir que não tem dificuldade, né? Porque o momento está difícil, mas não quer dizer que não vai passar, né? Nós temos que guardar isso. Gente, nosso tempo está estourado, né? Daqui a pouco o Instagram desliga o vídeo aí, né? Queria agradecer a todos, né? Nós falamos de mediunidade, de pandemia, nós falamos aí de espiritualidade, Jesus, que é o mais importante, né? O amor do Cristo. Lembrar todo mundo que agora, toda sexta-feira, às 8 da noite, nós temos um tratamento espiritual para quem quiser participar, né? A gente vai colocar aí, amanhã a gente coloca lá o link lá direitinho, vai ser aqui no Instagram, né? Estou fazendo aí com a ajuda da espiritualidade amiga. Quem quiser participar, colocar o nome das pessoas que você conhece, né? Vai ser muito bem-vindo, né? Continuamos com o tratamento à distância dos sábados. Esse não tem essa parte, né, presencial aqui conversando, mas é um tratamento que a gente faz também com o pessoal todo sábado. A gente coloca lá quem quiser participar, né? E agradecendo a todos aí pela boa vontade, pelo carinho, né? Se vocês querem fazer alguma coisa de bom, façam por aqueles que estão à sua volta. Ajudem, doem, né? Trabalhemos e amemos, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo principalmente por todos nós que estamos cansados e aflitos. Senhor, que disseste, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados e aflitos. Aqui estamos, Mestre, perdidos, enganados muitas vezes pelas nossas próprias ilusões. Mas temos o desejo do bem, a vontade de melhorar, a certeza de que a tua luz é o roteiro e guia para o mundo. Divino amigo, conforta e consola cada um de nós. Que possamos sentir ao nosso redor os seus braços amigos, escutar a sua palavra gentil, amorosa, sentir a tua presença em cura, em transformação, em amor. Divino Mestre, estende as tuas forças sobre aqueles que precisam. Ajuda-nos a ajudar, ensina-nos a perdoar, envolve-nos com a fé, dá-nos a esperança, sustenta, multiplica o nosso amor. Abençoa, Senhor, principalmente aqueles companheiros que estão mais necessitados, os irmãos que aqui estiveram conosco, conversando, aprendendo, trocando ensinamentos. Abençoa cada um deles, Mestre, para que possam ser multiplicadores do teu amor, companheiros da tua luz, amigos dos filhos do Calvário. Fica conosco como sabemos que sempre tem estado, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite, muita paz, muita luz para todos vocês. E a gente se encontra, se Deus quiser, na sexta-feira no tratamento, né? Quem quiser acompanhar os vídeos, está aí todo salvo, né? A gente vai ver a questão do estudo de mediunidade, né? Semana que vem a gente já deve ter alguma novidade, tá bom? Fiquem bem, Deus abençoe vocês, não desanimem, não desistam. E lembrem-se, aquilo que nós doamos retorna sempre para as nossas mãos. Olhem à volta de vocês, os filhos do Calvário estão aí. Muita paz, muito amor.